Bom dia, amados irmãos, e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você na manhã desse dia de hoje. E eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã. Gostaria muito de fazer isso online, né? Assim, ao vivo, mas isso não é possível, porque eu já expliquei várias vezes isso aí, né? A gente fica naquela aflição de esperar alguém para nos escutar. E nós temos urgência em comunicar nossa mensagem e não podemos então perder tempo ou ficar prejudicar a inspiração que temos naquele momento, desviando a nossa atenção para outra coisa que não seja pregar a palavra de Deus e transmitir aquilo que está no nosso coração. E na manhã desse dia de hoje eu resolvi falar de uma palavra que é muito recorrente, principalmente no Novo Testamento. É a respeito da oração e da vigilância. E aí eu vou tentar, de alguma maneira, fazer com que você compreenda, né? Aquelas pessoas que não entenderam ainda, que não compreenderam ainda a importância da vigilância, a importância da oração, porque às vezes a gente fala, e as pessoas simplesmente não compreendem, porque elas acham que é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Não, não se trata disso. Talvez você não tenha compreendido a profundidade e a necessidade desta vigilância e dessa oração. Inclusive, já de início eu vou dizer uma coisa para você. Eu tinha falado a respeito de um pregador ali da América Central, né, que morreu em 2014 num acidente de avião. E uma das pregações dele que eu ouvi muito importante é Myles Munroe, o nome dele, né? Se der eu vou escrever aqui embaixo para você poder procurar na internet. Ele tem uma pregação dele chamada assim, o poder e o propósito da oração. Você pode botar esse nome ali no YouTube e você vai encontrar pregações dele, né? E você vai compreender uma das coisas que ele disse muito importante, que impactou a minha vida, que eu não percebi aquilo, mas só através daquela revelação que Deus deu a ele. Enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração, junto com com mais 3 discípulos, se não me engano, os discípulos dele estavam lá embaixo, tentando expulsar um demônio, e a noite inteira trabalharam e não conseguiram expulsar aquele demônio. O que aconteceu então foi que Jesus chegou, repreendeu eles, por eles não estar preparados para fazer aquele trabalho, e expulsando o demônio, Jesus disse para eles que eles tinham que estar sempre preparados, que aquela casta de demônio não saía senão com jejum e com oração. Bom, a explicação que ele dá a respeito deste episódio, a conclusão que ele chega é essa, não é uma explicação, mas uma conclusão. A conclusão que ele chega é o seguinte, que nós devemos gastar tempo com Deus para não ter que gastar tempo com os problemas. Isso para mim foi fantástico, é uma definição maravilhosa do que significa orar e vigiar, né? Gastar tempo com Deus, se dedicar orando e se preparando diante de Deus para não ficar gastando nossas energias na solução de problemas que sempre surgem nas nossas vidas. Então, esta para mim foi uma definição fantástica, maravilhosa, que só veio a fortalecer aquelas coisas que eu já compreendi a respeito disso. Então, rapidamente, porque a bateria do meu celular está acabando, diz assim, em Lucas, no capítulo 21, versículo 34, preste bem atenção nessa palavra, ela diz assim, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço, sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, presta atenção no que está dizendo aqui agora,
para que sejais havidos por dignos de evitar. Vigiai em todo o tempo para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A gente compreende pelas Escrituras Sagradas que Jesus diz assim, que Jesus diz o seguinte, ele diz assim, assim como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então a promessa de Deus é de guardar, de proteger na hora da tentação, no dia da grande tribulação, quando o mundo for pego de surpresa, quando o mundo for pego naquela armadilha, naquele laço, naquelas coisas que estão para acontecer na face de toda a terra, quando o mundo será pego de surpresa. Então, nós temos que ser achados diante de Deus dignos de evitar todas estas coisas, porque ele vai dizer assim, assim como você guardou a minha palavra, eu vou guardar você. Assim como você guardou a minha palavra, eu vou guardar você. Assim como você guardou a minha palavra, eu vou guardar você. Porque você é digno, porque você é digno e porque você é digno. Os irmãos estão compreendendo? Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Não é evitar os acontecimentos, não é evitar as lutas, as tribulações, as angústias que farão com que os homens desmaiem de terror e de pavor com as coisas que estão para cair sobre essa terra. Como uma terrível tempestade cairá de repente sobre toda a humanidade, uma grande tribulação. E aí Jesus nos manda orar e vigiar para que sejamos havidos por dignos, porque ele está dizendo, assim como guardaste a minha palavra, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. E guardar a palavra de Jesus é aceitá-la, é reter esta palavra, é fazer exatamente o que ele está dizendo. Ele já está nos dizendo, procurem um abrigo, procure se preparar, vigie, ore. Porque é isso que deveríamos estar fazendo neste momento, estarmos atentos. Atentos às coisas que estão para acontecer. Devemos estar atentos, devemos estar vigilantes, a Bíblia diz assim, cuidem, tenham cuidado para que o seu coração não se sobrecarregue de glutonaria, de bebedice e dos cuidados dessa vida. Quando ele diz para que o seu coração não se carregue ou se sobrecarregue dos cuidados dessa vida, é o nosso viver diário, é o nosso dia a dia. É a nossa vida, é a nossa luta pelas nossas coisas, pelos nossos problemas. Enfim, lavar roupa, limpar a casa, trabalhar, chegar em casa, dormir, acordar, levar as crianças na escola, ir buscar, consertar um carro, levar uma roupa para lavar ou para costurar, fazer coisas. São os nossos afazeres do dia a dia. Que estas coisas não venham a sobrecarregar a nossa vida. Que estas coisas não venham nos tirar a atenção da vigilância que devemos estar das coisas que estão acontecendo no mundo, de maneira que a oração e a vigilância deve ser o nosso objetivo número 1, deve ocupar a maior parte do nosso tempo e da nossa atenção. Todas as outras coisas são secundárias. Você precisa trabalhar? Precisa limpar a casa? Precisa lavar os pratos? Precisa trabalhar? Estudar também. Você pode continuar fazendo todas essas coisas, mas essas coisas não podem tirar você ou estar na frente, serem prioridades sobre a oração. A oração e a vigilância são a nossa prioridade. Então, por isso que muitos estão sendo pegos de surpresa. Né? Não sabem o que estão acontecendo, não sabem quantas pessoas estão morrendo, muitas vezes não é nem de doença, já é de outras coisas, né? Não sabem que estão sendo cobaias, não sabem, não querem saber, não vão saber.
Quando vier a luta, a tribulação, o problema que chegar na sua vida, que vier destruindo sua família, porque nós temos esse mau costume, né? Quando nos envolvemos no acidente, Jesus, me ajuda, me acode, mas você tinha que ter orado antes, para evitar essas coisas. É isso que aquela palavra daquele pregador me trouxe. Devemos gastar tempo com Deus. Devemos fazer que nem Jó. Devemos gastar tempo, nossas energias, nossa força, pedindo a Deus a proteção. Para não termos que gastar tempo agora. Senhor, eu estou com um problema, me ajuda. Por que você não orou antes? Agora eu quero dizer uma coisa, antes que alguém me interprete mal. Existem fatalidades, existem coisas que estão fora e além do nosso controle. A questão é a seguinte: se você fizer as coisas certas e não der certo, o errado é que não vai dar certo. Se você guardar a palavra de Deus, vigiar, orar e acontecer algum mal que você não pode evitar, não venha me dizer assim, eu fiz tudo direitinho e deu tudo errado. Não venha me dizer isso, porque eu sei disso, eu estou consciente disso. Eu posso fazer tudo certo. Afinal de contas, Jó fez tudo certo. Ele temia pela sua vida, ele temia pelos seus filhos, ele temia pela sua casa, ele temia pelos seus negócios, ele orava a Deus, ele pedia proteção, ele era grande, forte, porque Deus dava a ele a sua proteção. Mas aquilo, um dia, uma fatalidade atingiu Jó no coração, no âmago, no fígado dele, um soco no fígado de Jó. Quando ele chegou e se deparou e vinha olha, teu gado foi morto, tua família foi morta, a casa caiu, e agora era desgraça, e um vinha atrás do outro, mas aquilo lá é uma coisa à parte. Isso não anula nada, porque afinal de contas, Jó se prevaleceu da sua vida que ele tinha com Deus. Ele tinha uma consciência limpa, diante de Deus, de que tinha feito tudo o que tinha que ser feito. Aí que está, é isso aí, né? A Bíblia diz, ainda que uma pessoa faça o mal 100 vezes e se dê bem, todavia, bem irá ao homem que age corretamente e que faz as coisas certas. Então, se você fizer o certo e não der certo, o errado é que não vai dar certo. Então Deus te ajude, Deus abra os teus olhos, para que você seja havido por digno de evitar todas estas coisas que estão vindo sobre toda a face da terra, sobre todos os moradores da terra, e que virá como um laço. Né? Eu costumo dizer que, enquanto Jesus orava ali no Calvário, porque ele via que uma tempestade estava se aproximando, ele via que as horas de angústias estavam se aproximando, ele chorou lágrimas de sangue, ele pediu a Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, enquanto ele orava, porque ele sabia que a luta estava se aproximando, que aquela era a hora do diabo, do demônio e do poder das trevas. Ele diz assim, essa é a vossa hora e do poder das trevas. O poder das trevas estava se aproximando para trazer uma angústia terrível sobre a vida de Jesus Cristo. Mas ele orava pedindo a graça de Deus e o anjo do Senhor o confortou. E enquanto ele orava, os seus discípulos dormiam. E assim como Jó, quando a luta chegou, Jesus estava ali pronto. A quem buscais? Ele disse, sou eu. Ele estava pronto. Como que a oração não ajudou ele? Como que mas o que vai adiantar? Não evitou, mas encontrou um homem forte, que resistiu e que venceu, e que não foi derrotado pelas lutas, não foi derrotado pelas circunstâncias, não se acovardou, mas foi um vencedor. Jesus Cristo, tanto Jesus Cristo como Jó, não se acovardou diante da luta. Ele disse, eu tenho a minha fé em Deus e vou com ele até o fim. E Jó saiu vitorioso daquela luta, assim como Jesus Cristo. Então tomemos para nós este exemplo, orar e vigiar para não cair em tentação, para que quando as lutas chegarem, nos encontre firmes e fortes, preparados
para vencer todo o mal e depois de tudo isso ficar firme diante de Deus, como está escrito aqui nas Escrituras. Que Deus te abençoe, te dê um dia muito abençoado hoje e te dê muita graça. Em nome de Jesus Cristo, continue nos assistindo aqui pelo YouTube, porque eu tenho um projeto de falar ou trazer uma palavra ao vivo todos os dias, ou amanhã, ou pela manhã, ou pela tarde, enfim. E se eu tiver condições, farei isso, se Deus quiser. Deus te abençoe, te guarde e te ajude, em nome de Jesus. Amém.